Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing de volta para trazer informações para a gente. Nesses últimos dias estava deslocado aí para ficar de olho na Fórmula 1, mas está de volta acompanhando mais uma vez o que está acontecendo no leste da Europa. Não que você não estivesse antes, né, Killing? Porque foi tudo impactado pela guerra na Ucrânia. Boa tarde. Boa tarde, Gabi, Coutinho e a todos. É verdade, viu? Esses efeitos foram sentidos, inclusive, no mundo do esporte. E agora, quinto dia já de invasão russa a território ucraniano. A União Europeia acompanhando de perto. A reunião entre delegações da Ucrânia e da Rússia terminou agora há pouco. Ficou acertado que cada delegação voltaria a seu país para novas consultas. Isso significa que a guerra continua e promete ser uma noite ainda mais intensa, principalmente na capital Kiev e também na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e fez 3 pedidos para que o ataque a civis seja interrompido, que estruturas da Ucrânia, como pontes e estradas, sejam liberadas e também que eles liberem um corredor de acesso para que a ajuda humanitária possa chegar a ucranianos. Diversos ucranianos estão em bunkers, em estações de metrô. Teve o fim do toque de recolher, muita gente aproveitou para ir a mercados, comprar água, comida, mas é claro que já existem alguns relatos de desabastecimento. Está muito difícil se chegar à Ucrânia, lembrando que o espaço aéreo está fechado, e a União Europeia segue com a estratégia de apertar cada vez mais o cerco com sanções econômicas a Moscou. No final de semana, anunciou diversas sanções, entre elas o congelamento por parte de alguns bancos no chamado SWIFT, que é um mecanismo de transações internacionais. Só que essa sanção não se aplica ao gás e ao petróleo. A Rússia é a segunda maior produtora de petróleo no mundo e também oferece quase 40% do gás que a Europa usa, principalmente para aquecer os europeus no inverno, aqui no hemisfério norte. O Bloco Europeu também anunciou que o espaço aéreo aqui da União Europeia está fechado para aviões russos, inclusive particulares, né, de oligarcas russos, e a Rússia também afirmou que está proibindo voos de diversos países aqui da Europa. E o Bloco Europeu também anunciou a retirada do sinal de canais de televisão da Rússia, inclusive a RT, que é um canal de televisão estatal. Líderes europeus afirmam que a Rússia usa esses canais como forma de propaganda para espalhar desinformação e também controlar a narrativa. Hoje a gente já viu alguns reflexos dessas sanções, entre esses reflexos uma desvalorização de quase 30% do rublô, que é a moeda russa, em comparação ao dólar. A expectativa é que essas sanções econômicas vão apertar ainda mais o cerco para Moscou, mas o Vladimir Putin disse que eles já estavam esperando sanções e que há ferramentas para aliviar essas sanções, e a gente fica na expectativa aí de uma outra rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia. Não falaram uma data de quando isso pode acontecer, mas disseram que nos próximos dias outra reunião deve acontecer entre as duas delegações e que houve pontos importantes em que há possíveis convergências, em que eles podem chegar a um acordo. Enquanto isso, infelizmente, a guerra continua. Felipe, você se deslocou bastante, né, nesses últimos tempos aí, você estava acompanhando a Fórmula 1 em Barcelona, os treinos da Fórmula 1 em Barcelona, início, né, da pré-temporada, digamos assim, e teve de se deslocar. Você sentiu algum tipo de mudança, de dificuldade ou alguma diferença por conta da guerra que, obviamente, acontece territorialmente longe daí, mas que poderia causar algum tipo de impacto ou não, ou por enquanto nada? Por enquanto, nenhum impacto prático, mas o que dá para perceber é que esse é o assunto entre todas as pessoas aqui, né? Todo mundo falando da guerra, você entra em táxi, é isso que está no rádio, você anda nas ruas, passa em frente a bancas de jornal, é isso que está nas capas, porque é uma guerra que está no quintal da União Europeia, né? A Ucrânia não faz parte do bloco europeu, mas está ali na fronteira com países que fazem. Inclusive, a União Europeia já começa a sentir os impactos de uma grande crise de refugiados. 500 mil
de ucranianos já deixaram suas casas e partiram principalmente para países da União Europeia, sobretudo a Polônia. E o bloco europeu, dessa vez, está sendo mais solidário, porque em outras crises de refugiados não recebeu tão bem assim quem fugia de guerra, mas acho que pela proximidade, por ser uma guerra no quintal da União Europeia, eles estão mais acolhedores, principalmente a Polônia, que sempre teve uma postura mais dura em relação a isso, mas há voluntários na fronteira, há ônibus que acabam levando pessoas para outras regiões, porque é difícil você absorver tanta gente de uma vez só. Existem também acampamentos que estão sendo montados de última hora. Faz frio, né? Agora é inverno aqui no hemisfério norte, principalmente ali na Polônia, na Ucrânia, uma região bastante fria da Europa, muitos voluntários entregando também comida quente. Tem pessoas dizendo que estão viajando há 3 dias para conseguir cruzar a fronteira, gente fazendo às vezes a travessia até a pé, muitas de carro, mas há filas quilométricas, às vezes o carro quebra, acaba combustível, as pessoas deixam o carro e seguem a pé, para você ter uma ideia o tamanho do desespero. Mas pelo menos a União Europeia afirmou que vai dividir esses refugiados em vários países aqui do bloco, cada país vai assumir a sua cota, mas vale destacar que essa não é a primeira crise de refugiados nos últimos anos. A Europa já vinha encontrando dificuldades para absorver pessoas de outras nações, e essa é uma crise de refugiados que está se multiplicando a cada dia, e a ONU estima que pode chegar a 5 milhões de ucranianos fugindo desse conflito militar. Então é um desafio enorme para o bloco europeu, e é claro que a Europa também atenta com medo de que essa guerra possa se expandir para outros países também. Para te liberar, Felipe, que tem muito trabalho, eu sei, pela frente, você já falou bastante sobre como foi lá na Fórmula 1, no ambiente da Fórmula 1, mas a guerra começou, a invasão, a primeira invasão, começou quando estavam acontecendo os treinos. Como é que chegou para vocês esse assunto, como é que repercutiu por lá? Olha, Coutinho, os pilotos de Fórmula 1, eles são, além de atletas, pessoas com vozes importantes e que se posicionam em assuntos importantes do planeta, né? A gente vê, por exemplo, Hamilton se posicionando com diversas causas sociais, contra o racismo, por exemplo, enfim, sustentabilidade, e o Vettel foi o primeiro a se pronunciar. Logo que aconteceu a invasão, ele disse: se tiver o GP na Rússia, eu não vou. Logo na sequência, Max Verstappen, atual campeão mundial, disse que seria errado correr num país em guerra. E aí os olhos de muita gente se viraram para a Haas, que é uma equipe americana, que tem um piloto russo, Nikita Mazepin, e o principal patrocinador da Haas é uma empresa russa, Uralkali, que é do pai do Nikita Mazepin, Dmitry Mazepin, que é um bilionário russo e muito próximo de Vladimir Putin. Recentemente teve uma conversa, uma reunião com Vladimir Putin e outros empresários. E aí começaram as pressões para saber qual que seria a posição da Fórmula 1. Teremos um grande prêmio na Rússia? E aí, depois de uma reunião entre as equipes, reunião entre pilotos e também tudo que envolve a Fórmula 1, veio o anúncio de que não haverá o grande prêmio que aconteceria em Sochi no dia 25 de setembro. Então, logo que aconteceu essa invasão, as repercussões já foram enormes por lá. Valeu, Felipe Killing, que volta ao longo da programação. Bom trabalho para você, Killing. Obrigado, bom trabalho. Valeu, grande abraço.